Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua palavra no livro de Romanos. Amém? No livro de Romanos, capítulo 1. Estamos baseando o nosso estudo dessa série. Hoje é o quarto dia, que é o processo da cruz. Diz comigo: eu preciso passar pelo processo da cruz. Sabe, queridos, muitas e muitas pessoas, eu era uma delas. Eu estava na igreja, eu tinha uma boa intenção, não conseguindo viver. Eu estava na igreja, eu tinha boas intenções, mas não conseguia praticar. Eu estava na igreja, tinha boas, mas tinha uma mistura do que é antes da cruz e o que é depois da cruz. Palavras que Jesus disse enquanto Ele estava vivo, palavra que se transformou em realidade depois pelo Espírito. Tempo. Que tempo nós estamos vivendo hoje? Nós estamos debaixo da dispensação do favor de Deus. Nós estamos vivendo debaixo do favor de Deus, da época da dispensação da graça. Até o dia que a igreja não for levada aos céus pela volta de Jesus, nós estamos na dispensação da graça. Foi após a ressurreição de Jesus se marcou isso. E diz assim em Romanos capítulo 1, no versículo 16: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nessa noite nós declaramos o Evangelho, as boas novas da cruz. O Evangelho é Jesus. E porque eu creio no Evangelho, é o poder da cruz, o poder que Jesus conquistou para a minha salvação. Por isso, eu declaro com a minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida. Porque Ele me amou 2000 anos praticamente antes de eu nascer. Ele me amou e Ele se entregou na cruz por mim. Mesmo eu nascendo numa natureza humana, carnal, Ele me escolheu, Ele me chamou para que eu fosse adotado na pessoa de Jesus, eu fosse adotado como filho. E por isso, Senhor, eu estudo o Evangelho de Efésios, a carta de Efésios, que é o Evangelho de Paulo a nós que somos o povo gentil. Eu sou abençoado antes da fundação do mundo. Eu sou santo não pelas minhas atitudes, eu sou santo porque Ele é santo. Eu sou irrepreensível na presença dEle. E eu sou filho porque Ele me adotou por causa do amor e da vontade e a benevolência dEle, não a minha. Por isso, Senhor, essa noite eu coloco a vontade do Éder, é de cuspir. A vontade do Éder é de falar coisas humanas, é de falar coisas que está no meu coração, ou que estava no meu coração, mas eu desfaço da minha presença, e eu pego a Tua presença, porque a Tua presença é boa, perfeita e agradável, Senhor. E eu quero que o Espírito Santo me conduza essa noite à verdade da Tua palavra, e aos ouvintes, aqueles que ouvir a palavra, que gere vida no Espírito, que haja salvação, que haja vida através da minha boca, porque a Bíblia diz que a lei foi dada por um servo, mas a graça e a verdade vieram por Jesus, e a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então em mim está a lei da vida, e a lei da vida tem que gerar vida na vida dos ouvintes, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, meu amado, minha amada, meus irmãos, essa noite, que
que eu não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê em Jesus não pode se envergonhar do Evangelho. Deixa eu falar algo para você, queridos. Uma das coisas que traz vergonha a alguém, numa blitz, por exemplo, quando tu passa com o teu carro por uma blitz, o que traz vergonha? O teu carro ser apreendido. Já imaginou tu com a tua esposa, com a tua família, e você parado numa blitz? O que pode fazer com que aquele policial apreenda o seu carro? A sua condição que você se apresenta na frente daquela autoridade. Se você se apresenta na frente daquela autoridade, obviamente habilitado, você fica contente que aquela autoridade lhe parou. Por quê? Porque você está devidamente habilitado. E obviamente, se vinha alguém que não está habilitado, que possa causar um acidente, ele é preso naquele lugar. Agora, se você não está devidamente habilitado, é preso. E você tem que chamar um Uber com a sua mulher e com seus filhos. Amém, queridos? E a pergunta é: você está obviamente habilitado com este Evangelho? Ou se você é pego por uma autoridade neste mundo, ele se torna uma vergonha por não ter o conhecimento. Você conhece a palavra? Você sabe dos teus direitos? Sabe, queridos, quando alguém é preso, aquela autoridade, ela lê os seus direitos. Ela diz que você tem o direito à sua defesa, tem o direito a provar a sua inocência. E se você não tem a condição, o Estado libera um defensor para você. É lido os seus direitos. O Evangelho, a cruz, pelo sacrifício de Jesus, nos dá direito, nos dá acesso ao Pai. Porque Jesus, ele veio à cruz, ele veio ao mundo, ele foi à cruz, para que nele, eu e você, crendo nesta obra perfeita, nós temos acesso à justiça por causa do sacrifício de Jesus. E porque nós temos acesso à justiça, após ter acesso crendo, quando eu creio em Jesus, automaticamente o sacrifício da cruz me faz justo. E porque eu pratico a justiça, eu declaro pela fé, eu me torno livre. Porque a Bíblia diz no versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, se revela em você conhecer o Evangelho, se revela em você conhecer a Jesus. Por isso que ele diz: vinde a mim. Enquanto ele estava vivo na terra, ele diz para o povo que era o povo judeu, que estava debaixo do jugo da lei, ele diz: vinde a mim. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. A Bíblia diz ali, Jesus está dizendo que a lei é um jugo, queridos, ela é perfeita, impossível de um homem praticar. E ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós a graça, o favor imerecido. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e achareis o que, queridos? Descanso. Ele promete descanso. Ele promete que nele, se você está em Cristo, ele promete, querido, tirar o jugo. O que é um jugo? De que jugo ele está falando? Do pecado. O jugo da lei. Porque a lei, ela é perfeita e ela serve para apontar o erro da pessoa natural.
A lei aponta as pessoas naturais, porque todas as pessoas naturais, em uma outra área dos 10 mandamentos, nós pecamos. Mas ela serve para apontar o nosso erro, mas não serve para nos justificar. E Jesus diz: largam da lei, vinde a mim, eu vos o aliviarei. E daí você toma a justiça. O fardo de Jesus é a justiça. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Queridos, eu não estou aqui dizendo que uma pessoa, por estar em Cristo, por ela estar em Cristo, ela precisa aprender o Evangelho. E além de aprender o Evangelho, ela precisa tomar posse. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 17, que por causa da desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5,17 diz: se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão do favor de Deus, provisão da graça e o dom presente de ser justo, reinarão em vida por intermédio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Então, queridos, tem um processo, o processo de crer e depois de declarar a justiça. Mas se você pegar Romanos capítulo 1, Romanos 5,1 diz: portanto, havendo sido passado pelo processo da justificação pela fé, temos paz com Deus. Então Jesus promete uma paz, e essa paz vem em você crer e receber pela fé a justiça da cruz. Aleluia. Há uma inversão de valores muitas vezes na igreja, queridos. Tem gente que acha, eu já vi várias pessoas dizer para mim: pastor, eu tenho que parar de fumar, pastor, eu tenho que parar de beber, pastor, eu tenho que ajeitar o meu casamento, pastor, eu tenho que isso para ir para a igreja. Queridos, esse não é o jeito de Jesus. Vamos estudar algo. Abra sua palavra, por favor. Abra sua palavra no livro de João, no Evangelho de João. Deixa eu ver se eu acho aqui. Amém? Eu acho que é capítulo 8. Não é João capítulo 8. Me perdi aqui no meu achado. Deixa eu achar aqui. Me perdi, amados, no meu ponto de vista aqui, que eu queria chamar vocês hoje para um estudo, e me fugiu da mente. Que me ajuda, pastora Ademir, onde é que está em João? A pesca maravilhosa. João 5. Pois eu estou em João 5. Hã? Não, é João 6, sim. É isso aí. Eu anotei errado. Mas João 6 aqui, eu quero falar de Pedro. Olha bem, presta atenção aqui, queridos, no que eu quero ensinar você essa noite. Eu anotei aqui, fiz uma anotação e fiz uma anotação errada. Me perdoa pelo meu erro. Amém? Eu não deveria errar. Eu sou pastor. Muitas vezes a gente acha que por ser pastor a gente não erra, né, querido? Aliás, as pessoas pensam isso da gente. Amém? Presta atenção no processo. Passado algum tempo, Jesus foi ao outro lado da margem da Galileia. E eu estou falando hoje em justiça, evangelho, aprender da palavra de Deus, o processo da cruz, conhecer o evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, queridos, porque as pessoas muitas vezes estão na igreja debaixo de um jugo, é porque elas não são libertas, porque elas não conhecem a verdade da cruz. Quer ver o processo da verdade da cruz, querido? Eu vou provar para você na Bíblia.
Sabe qual é o processo da cruz? Presta atenção em mim. O processo da cruz é: primeiro Jesus te abençoa, depois você se arrepende. Primeiro Jesus nos abençoa, primeiro Ele nos dá a vida eterna na cruz, quando nós cremos. Depois, com o crescimento, com o conhecimento da palavra, nós vamos praticando. Porque quando eu falei do policial antes, para você tirar a carteira, primeiro você precisa ter a idade, tem que ter o valor financeiro. Depois você precisa passar no processo da habilitação. Depois, daí que você vai dirigir, amém? Glória a Deus. Para viver o Evangelho, para viver livre desse Evangelho, precisa conhecer o Evangelho, precisa saber o que Jesus fez na cruz, do que Ele te salvou, para que você tenha paz com Deus através daquele conhecimento, amém? Glória a Deus. Quando uma pessoa não tem carteira e ela tem um carro, ela pega um carro, ela sai fugindo, ela está com medo, porque ela não quer ser pega. Mas quando você tem carteira, a minha esposa, quando ela tirou carteira, ela disse: que coisa séria, eu louca para ser parada com a polícia, para me mostrar a carteira, e a polícia não parava ela. Por quê, queridos? Porque o medo tinha ido. Não tinha mais medo. Se a polícia parasse, ela estava devidamente habilitada. Quando você está em Cristo, quando você sabe o que Jesus fez na cruz, você tem paz, você não se importa mais com o que o diabo pensa, e você não vive mais debaixo da acusação dele, porque a verdade nos liberta, e do início ao fim é pela fé na justiça da cruz, amém? Verso 2: Então uma grande multidão, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 2, uma grande multidão seguia, porque todos tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, não é isso que eu quero pregar. Não é isso. É a multiplicação dos peixes de Pedro. É 3, João 3,5. Aqui, isso aí. Não é. Lucas. Então vamos lá em Lucas. E eu me fugi aqui do meu. Amém. É verdade. É aqui Lucas capítulo 5. Amém? Glória a Deus. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. O que aquele povo estava fazendo ali, queridos? O que eles estavam fazendo? Ouvindo a palavra. Sabe, queridos, muitas e muitas vezes eu vejo assim, uma distorção nisso. As pessoas, quando é um culto de posição de mãos, um culto de libertação, um culto de um monte de coisa, um monte de gente quer estar na igreja. Mas quando é um culto de ensino da palavra, a igreja do Senhor Jesus hoje se resume a um pequeno grupo de pessoas que é amante da palavra. É um pequeno grupo, queridos, que está preocupado em ouvir a palavra. Há um pequeno grupo que está preocupado em estudar a palavra, em conhecer a palavra, para ser liberto e praticar. Por isso que hoje a gente vê pessoas que estavam na igreja não querendo mais saber da igreja. Aí tu chega nelas, elas aprenderam algo. Hoje à tarde eu conversava com uma pessoa e ela dizia para mim: mas eu aprendi assim. E tudo que ela dizia ia de contra a ela, ao humanismo, a parte humana, fazer. Eu faço e daí eu adquiro. Não é a obra da cruz da fé, do favor de Deus, da graça de Deus e do dom da justiça. Não é. Então esse povo estava ali para ouvir a palavra. Ele observou junto à beira do lago
Presta atenção, querido. Nada passa em branco na palavra de Deus. Jesus, quando ele sobe no barco, tu acha que ele já não sabia de quem era o barco? Tu já acha que não? Jesus não sabia o que tinha acontecido a noite toda? Jesus sabia. E ele chega na beira da praia, entra no barco e diz assim para o dono do barco: por favor, afasta um pouquinho da praia. Essas pessoas estavam lavando as redes. Elas tinham pescado a noite toda. Eles eram pescadores. Eles faziam isso. Eles tinham uma empresa de pesca. Eles sabiam a hora e o lugar, tudo para jogar as redes. Jesus entra nesse barco, pede para eles e ele afasta o barco um pouco. E Jesus começa a ensinar a palavra. Presta atenção, querido. Esses caras estavam cansados. Primeiro, eles tinham uma empresa, eles tinham mulher, tinham filho, eles tinham algo a ser desempenhado. Agora você, hoje, como pai, você como empresário, imagina você ter aluguel, você ter comida, você ter os seus compromissos, você abrir sua loja e não vender nada. Não vender nada. Você chegar em casa e a sua esposa esperando o peixe, e você chegar em casa e dizer: não tenho nada. Esses homens estavam frustrados. Eles não tinham pegado nada. Verso 2: Ele observou os dois juntos à beira do lago, 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que haviam desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentou-se do barco e ensinava o povo. Ele colocou Pedro numa situação: Pedro, vem cá. Simão, vem cá. Por favor, afasta o barco. Ele não podia mais lavar a rede. Jesus pega a atenção daqueles homens e ele começa a ensinar a multidão. Que palavra será que Jesus estava ensinando? Que palavra será que Pedro ouve? Diz o verso 4: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e os demais e lhes pediu: ide para aonde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que replicou Simão: mestre, tenho trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra. Jesus estava ensinando e pregando a palavra, e ele achou alguém que estava lavando as redes. Ele pede o seu barco e ele prega a palavra, ele ensina a palavra, e ele diz: agora vai. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu sou pescador, eu sei do que eu estou fazendo. A hora de pescar já passou. A hora de pescar é de madrugada ou de manhã, não sei que hora era aquela hora ali. Mas sobre a tua palavra. Aleluia. Verso 6: assim procederam, pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, por eles pegar peixe, por a rede começar a se romper, acenaram aos seus amigos do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram, Jesus, lotaram
os dois barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão, primeiro, queridos, presta atenção, ele tinha pescado a noite toda, ele não tinha pegado nada, ele estava decadente, a loja dele estava fechando, a empresa dele estava fechando, a loja estava fechando, o mercado estava fechando, e ele ia para casa sem levar nada. Sem levar nada. Mas ele ouviu a palavra, ele obedeceu a palavra, e ele ainda explicou: eu vou fazer longe tudo aquilo que eu aprendi até hoje, tudo que eu aprendi, a maneira de pescar, tudo bem, eu sei como é que se faz, mas sobre a tua palavra, eu vou em contra o que eu aprendi, eu vou em contra o que eu acho, eu vou em contra a situação, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Quando ele lançou as redes, algo tremendo aconteceu. Ele viu suas contas pagas, ele viu sua empresa prosperando, ele viu chegando em casa a alegria da família, ele viu que algo sobrenatural aconteceu, ele viu que algo aconteceu e era o milagre da obediência à palavra de Jesus, o milagre da prática da palavra. Levou ele a mudar sua esfera do natural para o espiritual. Ele deu um passo e ele viu que algo tremendo aconteceu na vida dele, ao ponto de ele, na mesma hora, já ser canal para os seus sócios, ser canal para os filhos de Zebedeu, porque eles tinham uma sociedade. Fico falando aqui de sociedade, me lembrei da sociedade e do que o André me falava esses dias, o quanto ele descansa nas coisas, e me veio essa palavra e está indo em contra ao descanso. Que coisa tremenda isso, amém? Glória a Deus, André, amém? Só que, olha o que acontece, queridos, versículo 8: diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Querido, muitas vezes a bênção de Deus na vida de alguém faz com que ele se arrependa. Nota que Deus, a linha de Deus é diferente da linha dos homens. Nós temos que fazer para receber. A linha de Deus é Ele faz e você se arrepende. A graça não é como a lei. A lei você fazia e daí você recebia. Assim é na lei. Você entrava em pecado, você ia lá, ofertava o cordeiro e recebia o perdão. O cordeiro te justificava, mas não mudava de vida. Aqui é totalmente diferente. Primeiro, Jesus lhe abençoa. Você, por ter Jesus, o Espírito Santo dentro do coração, você tem desejo de conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, o Espírito Santo te conduz à verdade, e aí você tem o poder de praticar. Olha bem o que o Espírito Santo de Deus está falando. Pega aqui Mateus capítulo 6, versículo 25. Natural. Olha como é o natural. No natural, Jesus diz assim no versículo 25: portanto, não vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? E ele começa a dar testemunho para mim e para você, querido, aqui na palavra. Nota que ele está falando isso em vida. Essas pessoas que estavam ouvindo ainda não tinham o Espírito Santo dentro dela, mas ele dá um conselho no versículo 33, e ele diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não é comida e bebida, mas o reino de Deus é paz e justiça. A paz você tem porque o Espírito Santo te leva a Jesus, o conhecimento da verdade, porque o Espírito vem e ele te convence, querido. O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence do pecado porque para isso nós já morremos.
nós não temos mais o jugo, nós não temos mais a canga do pecado. Se eu não tenho mais a canga do pecado, eu mudei, eu entreguei minha vida totalmente a Jesus, porque Ele me amou primeiro, automaticamente o Espírito Santo me tirou. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que Ele nos resgatou do mundo do pecado, Ele nos resgatou da maldição das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Agora aqui nós somos livres daquilo, nós não temos mais o jugo, nós não temos mais a prática do pecado. Pastor, então tu está dizendo que eu não peco? Não quer dizer que você não peca, está dizendo que você não vive praticando os pecados que você praticava antes, que nós praticávamos antes. Amém, amados? Glória a Deus. Por que ele diz lá em Romanos capítulo 6 que nós que morremos para esse jugo, para esse pecado? Por que, queridos? Porque nós temos que levar da esfera espiritual para a esfera natural. O que ele diz? Eu hoje olho para alguém morto no caixão, ele pode matar alguém? Ele pode adulterar quem está morto? Não pode, porque já morreu para isso. Amém, amados? Você compreende isso? Você está livre daquele jugo, porque Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. A justiça de Deus, quando você ouve a palavra, quando você entende a palavra, você recebe o trabalho que Jesus fez, queridos. Muitas pessoas pensam assim: pastor, mas então é muito simples. Sim, querido, é um presente, só que esse presente, para mim e para você, que é de graça, o problema foi o custo, o problema foi o preço pago para que eu e você tivesse esse presente pelo favor, pela graça de Deus. O presente foi caro. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, veio, queridos. Ele veio e Ele sabia. Quando Ele fala em João capítulo 8, Ele fala ali, e no versículo dos capítulos de João, Ele diz que Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida, querido. Ele morreu e Ele sabia o preço que Ele ia ter que pagar na cruz. E olha, que o que foi oferecido a Ele foi o mundo inteiro. Todos os reinos da terra, todos os carros da terra, todas as mansões da terra, todo o dinheiro da terra, tudo que a terra, a humanidade oferece, Satanás entregou para Jesus. Ele disse: se dobra e eu te darei tudo. Ele olhou para você e Ele prova o amor dele para contigo, pelo fato dele ter morrido por mim e por você quando nós ainda estávamos no pecado. Ele olhou para mim e para você, mesmo no lamaçal da escravidão do pecado. Ele olhou para nós e Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado. Querido, o que é crer em Jesus? É crer que a única oferta de Jesus, aquele único sacrifício, ele foi propício, ele foi completo, e ele traz o perdão de todos os seus pecados. Ele te justifica. Por isso que ele vem como o cordeiro. Como eu expliquei a semana passada e nos outros dias, o que acontece desde a fundação do mundo? Um animal foi morto para cobrir o peso, o pecado do homem. Só que Jesus veio com uma oferta definitiva e de uma vez por todas, e apagou para sempre a maldição do pecado sobre nós. Pastor, mas tu está dizendo que então eu posso pecar? Não, eu estou dizendo que você está livre dele, para viver sem a maldição do pecado. Agora, mesmo que você esteja forte, o pecado tem uma consequência na terra. Amém, amados? O pecado tem uma consequência na terra. Aleluia, glória a Deus. Queria que você abrisse a sua palavra em João capítulo 10.
por favor. Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10. João 10. No versículo 13 diz assim: o mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecida por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são do meu aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz. Elas ouvirão minha voz. Diz aleluia. Diz obrigado, porque eu ouvi a voz de Jesus. Diz obrigado, porque eu ouvi a voz de Jesus. Diz bem alto, querido: obrigado, porque eu ouvi a voz de Jesus. Por isso eu estou aqui. Então você é uma ovelha do aprisco de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Querido, você está ouvindo o que eu estou lendo para você da palavra de Deus? Ele não foi obrigado, ele teve vontade própria de se entregar por você. Você consegue receber esse amor de Jesus? Que Ele olhou para mim e para você, mesmo no meio do lamaçal do pecado, e Ele entregou a vida por amor. Voluntariamente Ele entregou por mim e por você. Como que eu não vou querer, amados, ter relacionamento com Ele? Como que eu não vou querer conhecê-lo? Muitas pessoas, querido, não têm relacionamento, estão vivendo debaixo de maldição, e a pior maldição que tem é a maldição da acusação e do medo, porque nunca tiveram relacionamento com Jesus, não foram aperfeiçoadas, porque Jesus nos aperfeiçoa. Como? Conhecendo o Evangelho, porque o Evangelho é o poder que te liberta do medo, o Evangelho é o poder que nos tira da escravidão, porque do princípio ao fim é pela fé, é crendo no Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus que te trouxe salvação, e a fé te leva à justiça, do conhecimento, você saber o que Jesus fez na cruz, que Ele morreu e te fez justo, Ele foi a oferta, Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o mundo de você, que tira o pecado do mundo, e nos transforma em filhos. E porque eu sou filho, eu sou herdeiro, herdeiro da justiça pela fé. Aleluia. Aleluia. Ninguém as tira de mim, antes eu a entrego, a minha vida espontânea, por espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Jesus, Ele poderia dizer: eu não vou para a cruz. E Ele teria o poder de dizer: eu vou para a cruz. Deus deu esse mandamento para Ele, e Ele veio por amor, e o mandamento é: vai, Jesus, ame as pessoas, vai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê seja salvo, seja justo, seja amado. Aleluia. Quanto mais eu falo das verdades de Jesus, mais apaixonado por Ele eu fico, mais vontade de estar com Ele eu tenho, mais vontade de conhecê-lo eu tenho. Aleluia. 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 Queridos,
Por isso nós precisamos pegar o livro de Efésios, a carta aos Efésios, e ler ela. Mas você não passa do primeiro ao segundo versículo sem entender e receber a riqueza que tem naquele evangelho para você. Toma posse. Só saia daquele versículo para o outro para ler quando você tomou posse daquele versículo. Anota no papel que Jesus conquistou para ti por direito e começa a declarar. Isso vai gerar fé no seu coração. Isso vai gerar aquele... E você fala, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas de Cristo. Você hoje está ouvindo as boas novas de Jesus. Quando você está lendo a Bíblia, você lê e ouve, gera fé. Aleluia. Vai um pouquinho para frente e pega a palavra em Gálatas, capítulo 2. A sua vida não pertence mais a você. Jesus comprou ela com o seu sangue. Aleluia. Aleluia. Gálatas capítulo 2, no versículo 20, a palavra de Deus diz assim: quando eu entendo que eu creio e eu recebo o sacrifício de Jesus, a Bíblia diz: fui crucificado juntamente com Cristo. E porque eu fui crucificado com Cristo, porque eu aceitei o Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro, quer dizer que eu já morri para o pecado, para a justiça e para o juízo. Aí aqui está dizendo: eu fui crucificado juntamente com Cristo, e por causa disso, deste modo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta nova vida é uma nova vida. E esta nova vida que agora vivo no corpo é uma vida que eu tenho no corpo. Vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim, por você. Aleluia. Você está recebendo uma declaração de amor de Jesus essa noite. Fala a verdade. Amém? E porque você tem esse entendimento, a palavra diz em Romanos, a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 5, que há um processo que você começa a declarar o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, diz que por você está em Cristo, você é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Versículo 21 diz que Deus fez de Jesus a oferta por todos os meus pecados, e nele, em Jesus, agora eu estou crucificado com Ele. Eu sou justo aos olhos de Deus, porque Cristo mora em mim. Quando Deus olha para mim, Ele não vê eu, Ele vê Jesus. Aleluia. Aí começa um processo, e a Bíblia diz que você daí vai passar por um processo. Você diz: portanto, havendo passado pelo processo, você crê, você pega as verdades, você começa a declarar: eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou justo, não há mais maldição para a minha vida, não há mais condenação. Você começa a declarar, você passa pelo processo da justificação pela fé, e começa a vir paz com Deus no teu coração. O Espírito Santo começa a gerar paz no teu coração, porém por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, amados. Por intermédio de quem? De Jesus, obtivemos pleno acesso. Quando nós usamos a fé, nós temos pleno acesso à fé, à graça, ao favor de Deus, no qual agora estamos firmados. E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Aí começa o processo, e não somente isso. Como antes vivíamos murmurando quando acontecia algumas coisas, hoje nós nos gloriamos numa tribulação, porque sabemos que aquela tribulação
adoração tem, ela produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, o caráter aprovado não nos decepciona, porque nós estamos firmados na rocha, que é Jesus. Por isso nós temos acesso ao Pai. Por isso que nós pegamos 1 Coríntios capítulo 14 e nós oramos no Espírito. Nós edificamos a nossa fé orando em línguas, em intimidade, tirando tempo com Deus. Por quê, queridos? Porque eu tenho prazer. Quando eu sei o que Ele fez e eu tomo posse, eu tenho prazer em estar com Ele. Agora, quando eu não sei o que Ele fez e eu não tomo posse, eu fico debaixo de uma acusação. E daí o que acontece? Eu não quero estar com Ele. Eu quero fugir, porque eu não sou bom o suficiente para estar na presença dEle. E é isso que o diabo diz para as pessoas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Aleluia. Romanos capítulo 8. Eu não canso de falar isso nessa igreja, eu não canso de falar. 5 anos eu estou falando e infelizmente muitas pessoas não dão ouvido. Muitas pessoas não dão ouvido. Muitas pessoas não receberam e andam debaixo de julgo de condenação. Por quê? Porque não querem receber a graça de Deus, não receberam o dom da justiça. Estão negando a cruz, estão negando o sacrifício, porque não receberam o dom da justiça, não receberam a transbordante provisão da graça que está em Romanos 5,17. Mas Romanos 8,1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E quando você está em Cristo, você não tem medo, querido. Você não tem medo da situação. Eu vejo hoje um monte de gente que está há anos na igreja morrendo de medo. Morrendo de medo, querido. Morrendo de medo do mundo, dependendo do mundo. Nós não somos do mundo, nós fomos resgatados do mundo, querido. Não é o que o mundo diz, o que o mundo está vivendo, nós estamos em Cristo. E no versículo de Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, se o Espírito Santo habita dentro de você, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo dará vida aos seus corpos mortais. Como é que eu vou viver debaixo do medo? Abre aí, amados, para encerrar. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Como é que eu vou negar essa verdade? Como é que eu vou negar essa verdade? Diz assim, quando eu faço o que eu ensinei essa noite, que eu tenho ensinado, que nós temos ensinado nesta igreja, até os livros, até os pastores que é para você ouvir para fé, eu tenho botado no grupo, eu tenho ensinado você. E quando você passa pelo processo, do amor da cruz, quando você passa pelo processo de um amor que te amou, quando você ainda andava no pecado, porque você crê, você passa pelo processo da justificação. Aí diz assim, versículo 17, 1 João 4,17: desta forma, você permite que o amor de Jesus te aperfeiçoe. Desta forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos neste mundo. No amor, por você estar em Cristo, Cristo lança fora todo o medo. Como que você vai dizer que você está em Cristo e você vive debaixo do medo? Como que eu estou em Cristo, aperfeiçoado no amor, e eu vivo no medo? Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo disso. Eu não vou fazer isso porque eu vou... Amados,
se entregue a Jesus, se converta a Ele, converta a tua vida de dúvida e tudo a Jesus, conhece Ele, e Ele vai te libertar disso. O perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo, ele supõe uma punição, e aquele que teme, aquele que tem medo, não está aperfeiçoado em Cristo, não está aperfeiçoado no amor. Se não está aperfeiçoado no amor, não está sendo aperfeiçoado na justiça, não tem paz com Deus. Tu quer saber por que está debaixo do medo? Porque não tem paz com Deus, porque está debaixo da maldição do inferno, está debaixo de condenação do diabo, sabendo que Jesus já fez tudo isso e já nos livrou de tudo isso, mas a pessoa está debaixo do pai da mentira, e ele é homicida, e ele destrói as pessoas que não têm a verdade. Aleluia! No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declara: eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem ama a seu irmão, porém quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Pedro teve que ver os sinais. Ele era um homem natural, ele teve que ver os sinais. Ele viu Jesus curando as pessoas, aí ele foi para o barco, ouviu a palavra, ele ouviu a palavra e automaticamente ele creu na palavra, e ele disse e explicou ainda: Jesus, olha, eu sei que não dá peixe essa hora, mas eu sei que tu ensinou, algo aconteceu dentro de mim, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Quando ele foi abençoado, ele se larga aos pés de Jesus e ele declara: Jesus, sai para longe de mim, eu não sou digno de andar contigo, porque eu sou um homem pecador, eu estou debaixo. Note, querido, que quando ele foi abençoado, isso gerou dentro dele temor, gerou dentro dele arrependimento, gerou ali a vontade de saber que Jesus era o Senhor. Amém? Se permita, querido, se permita mudar de vida. Conheça o Evangelho, conheça o poder de Deus, conheça o poder de Deus, desfrute da liberdade em Cristo, liberdade da vida da escravidão do pecado, liberdade das coisas do mundo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia! Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneceis firmes e não vos sujeitais outra vez ao jugo da escravidão. Escravidão do que? Do pecado, viver debaixo do pecado, debaixo de acusação, debaixo da mentira do inferno, sabendo que Jesus já te libertou de tudo isso. Aleluia! Vamos ficar de pé, amados? Por favor, coloca a música do filho aí, daí você pode desligar aqui, amém? Né? Amém? Ministério Resgatar, resgatando sonhos, resgatando vidas. Seja um resgatador.